Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. No último episódio, Kim Joo-yeol virou o caos em Valhalla completamente de cabeça para baixo. Ele reuniu todos os seus aliados e criou uma classe especial totalmente nova sob seu comando. Então ele marchou direto para Sejong no exato momento em que o desastre atingiu. E hoje, finalmente chegou a hora do cataclismo. Vamos ver como Joo-yeol e seu grupo lidam com o desastre. E, mais importante ainda, quem tem observado tudo das sombras. Vamos continuar. Kim Joo-yeol olhou para frente com um sorriso de canto. Sem desperdiçar um único segundo, ele tomou a iniciativa e atacou. Os ogros e os golems foram cortados em pedaços. Com um único golpe, ele derrubou um monte deles. Os corpos dos monstros jaziam diante do protagonista. Joo-yeol colocou a mão no ombro e disse que não tinha sido ruim. Enquanto isso, todos que estavam atrás dele só conseguiam encarar. Seu poder era avassalador. Ozilk olhou para os corpos dos monstros e pensou que, embora já soubesse que Joo-yeol era forte, nunca tinha imaginado que a diferença fosse tão grande. Um único golpe tinha sido suficiente para monstros como aqueles. No segundo seguinte, alguém apareceu ao lado do nosso garoto. Ele tinha algumas notícias para ele. O homem encapuzado disse que havia descoberto o labirinto que era a fonte do desastre. Ficava a 5 quilômetros de distância, cercado por uma densa horda de monstros. O protagonista olhou para ele com seriedade e perguntou sobre os outros agentes da família Ventric. O homem respondeu que eles estavam evacuando civis e controlando os danos. Então Joo-yeol perguntou se sua constelação já havia despertado. O homem baixou o olhar com culpa, já que ainda não havia resposta dela. Kim Joo-yeol imaginou sua antiga discípula e pensou em como já fazia mais de 3 meses desde que ela havia se materializado no mundo real. Ainda assim, ela continuava descansando. Então a espada foi envolvida por uma aura azul quando ele decidiu que, de qualquer forma, caçar monstros não era tão difícil assim. Mas a habilidade dela ajudaria muito a lidar com todos os monstros menos poderosos. Então Kim Joo-yeol pediu que ele dissesse aos membros do clã Ventric para pararem de esconder os rostos sob os capuzes enquanto tentavam evacuar as vítimas. Mas o homem encapuzado não esperava uma ordem dessas. Então o protagonista sorriu e acrescentou que isso deveria ajudar a limpar a reputação da família deles. E assim, o homem tirou o capuz e concordou. Os outros olharam para ele quando ele perguntou se, nesse caso, deveriam seguir em direção ao centro do desastre. Mas o protagonista disse para ele esperar, porque primeiro precisava cuidar das coisas ali. Ele ordenou que Arryn e Yennefer ajudassem o clã Ventric a evacuar as pessoas. O trabalho delas era proteger as pessoas dos monstros pelo caminho. Yennefer sorriu e respondeu que entendia. Arryn pareceu séria e também concordou. Il Soo-yun estava atrás de Ozilk quando Kim Joo-yeol ordenou que ela abrisse caminho com ele até a casa da família do garoto loiro. Ela não ficou feliz com aquela tarefa. Perguntou por que tinha sido colocada com aquele cabeça de músculo, mas concordou mesmo assim. Depois de designar as tarefas de todos, o protagonista olhou à frente com confiança. Como tudo já estava resolvido, agora eles podiam seguir para o centro do cataclismo. No caminho até lá, havia uma enorme multidão de monstros bloqueando a estrada. O homem do clã Ventric estava ao lado do nosso garoto. Ele acreditava que a rocha saindo no meio da estrada parecia ser a entrada do labirinto. Então ele acrescentou que os monstros de alto nível haviam diminuído, mas ainda havia monstros demais restantes. O plano dele era deixar que os agentes Ventric abrissem caminho para Joo-yeol enquanto ele ficaria atrás deles. O protagonista respondeu que aquele era o plano mais simples. Mas também exigiria mais tempo. Porém, o homem encapuzado insistiu. Para ele, aquele era o método mais seguro possível. A menos que Joo-yeol tivesse outra ideia. Um sorriso quase maligno apareceu no rosto do protagonista quando ele respondeu que, de fato, tinha outra ideia. No instante seguinte, Joo-yeol deu um pequeno passo e ficou na beirada do telhado. O homem do clã Ventric só conseguiu perguntar o que ele estava fazendo. Mas nosso garoto, com sua postura clássica, pulou sem dizer uma única palavra. No chão, os monstros estavam destruindo tudo sem encontrar muita resistência. Então, de repente,
uma sombra caiu sobre o rosto de um deles. Então o monstro viu Zhou Yu descendo do céu em direção a ele, com um sorriso maligno. Ele estava pronto para balançar sua espada. Com uma velocidade incrível, no momento seguinte ele balançou sua espada. Um segundo antes, havia uma enorme quantidade de monstros diante dele, e no segundo seguinte, seu único golpe os cortou como manteiga. O homem observou em choque enquanto se perguntava o que acabará de ver. Um único golpe realmente havia sido suficiente para matar todos aqueles monstros. Esse feito era impossível até mesmo para um contratante forte. Ainda assim, Qin Zhou-yu, um estudante do ensino médio, tinha acabado de fazer aquilo bem diante dos olhos dele como se não fosse nada. Suas pupilas se estreitaram bruscamente quando ele finalmente entendeu o quão poderoso Zhou-yu realmente era. O protagonista já estava de pé sobre os corpos dos monstros que acabará de derrotar. Enquanto isso, o homem no telhado pensava que Qin Zhou-yu era tão forte quanto uma constelação. Nosso garoto olhou para o punho da lâmina e pensou que esse poder era incrível. Só por precaução, ele havia feito um contrato artificial com Kook com antecedência. Era uma medida de segurança, por precaução. Mas sua decisão já estava se provando correta. Ele então encarou a entrada do labirinto e pensou que agora precisava se apressar para entrar. Mas ele rapidamente colocou a mão no bolso quando de repente se lembrou de algo. Ele estava segurando o anel que a guia havia lhe dado. Ela tinha dito para ele usá-lo enquanto derrotasse o chefe do labirinto. Então, sem qualquer hesitação, Zhou Yu colocou o anel no dedo e afirmou que agora todos os preparativos finalmente estavam completos. Ele seguiu em direção à entrada. Seu objetivo era simples: entrar, limpar o labirinto e sair. Ao mesmo tempo, a história se moveu para a propriedade do clã Ventric no Reino Unido. Adélia estava sentada à sua mesa. Ela parecia confusa com alguma coisa enquanto o suor aparecia em seu rosto. Ela pensou que as informações sobre o desastre só agora haviam se tornado de conhecimento público pela mídia, mas parecia que o governo coreano só naquele momento começava a perceber o quão séria a situação realmente era. O último relatório que ela havia recebido dizia que cerca de metade dos civis já havia sido evacuada até aquele momento. Além disso, Qin Zhou-yu podia chegar com segurança ao centro do desastre. Então tudo estava correndo bem até então. Ainda assim, ela não conseguia deixar de se perguntar se ele realmente estava indo para lá sozinho. Será que ele realmente pretendia lidar com o cataclismo sozinho? Bem naquele momento, uma notificação do sistema apareceu ao lado de Adélia. A constelação perguntou quanto tempo havia passado. A vice-chefe do clã da família Ventric baixou o olhar tristemente. Sua constelação senhora finalmente havia despertado. Mas, infelizmente, já fazia cerca de 3 meses. A loira encarou intensamente a janela do sistema, esperando que sua constelação respondesse. Mas ela digitava devagar, como quando uma mãe manda uma mensagem no WhatsApp. Então a mensagem finalmente apareceu. Ela perguntou onde estava seu mestre. Adélia pareceu confusa, já que era um momento difícil para explicar tudo. Mas ainda assim começou a responder. Naquele exato momento, a cena voltou para o nosso garoto. Outro ogro foi atingido no rosto. Zhou Yu estava abrindo caminho entre os monstros como se aquilo nem fosse divertido para ele. Mais uma vez, ele estava diante dos corpos dos monstros. Sem se impressionar. Ele nem sequer precisava tirar a mão esquerda do bolso. Mas suor escorreu pelo rosto do protagonista quando Brace de repente decidiu entrar na aventura. A constelação observou que parecia que Qin Zhou-yu nem estava se esforçando. E ainda assim, sua lâmina era tão impiedosa. Então Brace perguntou se nosso garoto estava usando o deus marcial fluido, mas o protagonista estava mais preocupado com onde ele tinha ouvido aquele nome do que com a pergunta em si. Brace cruzou os braços e respondeu que o nome havia sido usado por seus discípulos quando ele era o mestre da torre. Seus alunos continuavam escalando a torre da destruição tentando enfrentá-lo. Mas Zhou Yu ficou surpreso por seus alunos terem dito algo assim. O protagonista segurou a espada diante de si e respondeu. Seus alunos haviam dado aquele nome à sua técnica de espada para matar monstros.
mas ele a considerava mais constrangedora do que qualquer outra coisa. Então ele se concentrou no problema à sua frente. O labirinto era muito maior do que ele havia esperado. Ele não tinha mais tempo para lidar com cada monstro individualmente. Então ele pensou em outro plano e relaxou a mão. Qin Zhou liberou sua energia. Primeiro ele a enviou ao chão e depois a dividiu em todos os caminhos possíveis. Vendo isso, Brace perguntou o que ele estava tentando alcançar. Mas Zhou mandou que ele calasse a boca. Ele estava usando detecção de mana para encontrar a localização do núcleo do labirinto. Normalmente, o núcleo ficaria no mesmo lugar que o chefe. Então encontrar um grande fluxo de mana significava encontrar o próprio chefe. Então ele de repente abriu os olhos e disse que havia encontrado. Qin Zhou olhou para baixo e acrescentou que a energia vinha de baixo. Brace então disse que, até onde sabia, o espaço dentro de um labirinto não era tão fácil de destruir. Mas nosso garoto apenas sorriu de lado enquanto segurava a lâmina. Ele já sabia disso. Sua espada foi mais uma vez envolvida por uma aura roxa enquanto ele acrescentava que aquele era o motivo pelo qual precisava do poder de sua discípula. Então ele deu um passo e balançou a espada mais uma vez. Primeiro, pequenas rachaduras apareceram. E então elas cresceram. E no segundo seguinte, o chão foi cortado em pedaços. E Zhou estava pousando no andar de baixo com um sorriso satisfeito no rosto. Quando já estava pronto, ele olhou à frente e perguntou à figura diante dele se ele era o chefe do labirinto. O que estava diante dele era um guerreiro envolto em armadura, e atrás dele havia um grande núcleo azul de masmorra. O guerreiro imediatamente reuniu sua energia e envolveu a si mesmo em uma aura vermelha sufocante. A pressão que emanava dele imediatamente disse a Zhou que aquilo não era algum monstro irracional que ele pudesse simplesmente afastar no caminho de saída. Mas nosso garoto não parecia preocupado. Nem um pouco. Ele rapidamente percebeu que era um lutador humanoide empunhando uma lança. Mais uma vez ele envolveu sua espada com a aura roxa. Mas sua espada não era exatamente ideal para aquela luta, já que uma lança tinha a vantagem do alcance. Mas graças ao poder de Kook, ele imaginou que poderia encurtar essa distância de um jeito ou de outro. Ao mesmo tempo, ele estava preocupado com outra coisa. Ele não queria danificar a pedra do labirinto bem ao lado do chefe. Então, por um breve segundo, Zhou ponderou suas opções. Ele tinha que se comprometer com um contra-ataque total, ou podia simplesmente atacar diretamente e esfaqueá-lo. Uma coisa que ele não podia fazer era apenas lançar ataques aleatórios. Mas o chefe já havia cansado de esperar. Ele lançou uma mão para frente e apontou a lança diretamente para Zhou antes de tentar atingi-lo com força brutal. O protagonista desviou com precisão. Ele ficou feliz que o chefe tivesse encurtado a distância entre eles para que pudesse atacar. Mas então os olhos do guerreiro blindado brilharam. Em vez de uma estocada, ele desferiu um golpe lateral que deixou óbvio que aquela luta não seria simples. Nem Qin Zhou esperava por aquilo. Aquele alcance não era brincadeira. Movia-se como uma lâmina, a ponta estava carregada de mana, e cada ataque tinha força suficiente para cortar o espaço como se falasse sério. E o verdadeiro problema era que o chefe agora estava com raiva por ter errado antes. Então, dessa vez, o chefe avançou diretamente contra ele. Ele lançou múltiplos cortes em uma rajada contra o protagonista, quase como um ataque em combo. Mas Zhou enfrentou todos os golpes de frente e os aparou um após o outro sem recuar. Mesmo assim, ele estava irritado. O inimigo agora mantinha distância entre eles a cada ataque. Não importava quantas vezes Zhou tentasse, ele não conseguia encaixar um único contra-ataque. Então o guerreiro blindado reuniu sua aura vermelha e preparou a lança para outro ataque. Mas esse ataque era diferente. Em vez de mirar no protagonista, o chefe decidiu atingir o chão. O chão explodiu diante de Zhou, forçando-o a saltar para trás. Pedaços do chão subiram no ar após o impacto. Mas o objetivo do ataque não era atingir o protagonista nem reduzir sua visão. Era usar aquelas pedras e lançá-las em Zhou uma por uma. No entanto, assim como os golpes de lança, nosso garoto as cortou sem muita dificuldade. Dessa vez, porém, o chefe claramente já esperava isso.
Ele firmou o pé no chão e puxou a lança para trás, preparando um ataque pesado. Então a balançou com um sorriso atrevido e com força suficiente para partir um homem ao meio. Ainda assim, Zhou Yu deteve o golpe com sua espada. Aço bateu contra aço. Outro ataque perdido não foi suficiente para humilhar o chefe arrogante, que ficou com raiva mais uma vez. Os dois se chocaram a curta distância dessa vez, enquanto o guerreiro blindado rangia os dentes de fúria. Então Brace, sendo Brace, perguntou se Qin Zhou Yu estava realmente perdendo ali. Nosso garoto praticamente só se perguntou se aquele idiota tinha enlouquecido. O chefe assumiu outra postura de combate. E Zhou Yu finalmente admitiu a verdade. Havia apenas um motivo para ele ter deixado o chefe empurrá-lo desde o começo. E isso era bem óbvio, porque ele queria criar certa distância entre o chefe e a pedra azul atrás dele. Então ele sorriu, apertou a empunhadura de sua arma e abaixou o corpo em uma postura inclinada. Só para ter cuidado e não destruir o núcleo, ele ia usar apenas sua própria força e não o poder de Koki. O chefe encarou a frente com aqueles olhos mortos e vazios. Ainda assim, a raiva em seu rosto era muito evidente. Então ele avançou contra Qin Zhou Yu mais uma vez sem desperdiçar tempo. Houve vários lampejos de espada em um instante. E no momento seguinte, Zhou Yu já tinha passado pelo chefe. O chefe permaneceu em pé por meio segundo, segurando sua lança com as duas mãos, a fúria ainda queimando dentro dele. Mas cortes já haviam se aberto por seu corpo. E com isso, ele começou a desaparecer como um chefe em um jogo online. Enquanto isso, Zhou Yu observava o inimigo se dissolver. Enquanto isso acontecia, o anel em seu dedo de repente brilhou. Então ele absorveu a energia que havia restado do corpo do chefe do labirinto. Brace percebeu isso rapidamente. Zhou Yu inspecionou o anel de perto. Parecia ter absorvido um nome, exatamente como a guia ruiva havia mencionado. Mas, além disso, nem mesmo ele entendia completamente em que tipo de objeto aquilo havia se transformado. Então nosso garoto se lembrou dos comentários de Brace durante a luta. Especialmente aquele em que ele achou que Zhou Yu perderia. Ele foi rápido em lembrar Brace de que o havia derrotado 300 anos atrás. Mas talvez a constelação precisasse de um lembrete depois de todos esses anos, na forma de outra surra. Mas Brace amarelou mais rápido do que papel molhado e pediu desculpas na mesma hora. Então Zhou Yu deixou isso passar por hoje e se virou. Ele decidiu que precisavam sair antes que o labirinto terminasse de desabar ao redor deles. Foi então que ele notou a lança deixada no chão. Ele a pegou e a analisou. Esperava que o anel a absorvesse também. Mas ela tinha permanecido exatamente onde estava. Por quê? A arma ainda estava envolta em energia vermelha, e ele decidiu pegá-la e carregá-la consigo, por precaução. Então a cena mudou para um tronco grosso de árvore com um portão. Lá dentro, um homem solitário encapuzado estava no meio de um grande salão carmesim, diante de uma figura sombria colossal escondida atrás de uma cortina vermelha. Seus olhos brilhantes queimavam através do tecido. Seu subordinado encapuzado relatou calmamente ao seu senhor que o cataclismo havia terminado. Da escuridão, a figura sombria perguntou se isso era verdade. Também queria saber quantos dias aquilo tinha durado dessa vez. O homem encapuzado respondeu que tinha durado cerca de 2 horas. Isso foi mais do que suficiente para surpreender o senhor. Então a figura sombria perguntou quanto tempo o anterior havia durado. E aquele havia durado 5 dias. Ele observou que a diferença era significativa. Só isso já lhe dizia que algo havia mudado. A conclusão era que o nível de força da humanidade havia aumentado dramaticamente. Tudo tinha começado desde que ele passou a transformar em constelações aqueles cujos nomes roubava. Eles deveriam reencarnar em vez disso. E o subordinado encapuzado confirmou que esse provavelmente era o motivo. Então lhe perguntaram se alguma anomalia havia sido detectada. Ele respondeu que ainda não estava claro. O labirinto havia desaparecido rápido demais para que ele pudesse analisar completamente o que tinha acontecido dentro dele. Mas o mestre lhe disse para não se apressar. Mais cedo ou mais tarde, eles descobririam tudo de qualquer forma.
Então ele sugeriu que era hora de iniciar o próximo processo mais cedo do que o previsto. Os olhos do mestre sombrio se iluminaram ao declarar que eles espalhariam os nomes. Dessa vez, o que estava por vir seria um cataclismo em um nível completamente diferente. Ele também iria espalhá-los de uma maneira diferente desta vez. Então deu a ordem para que tudo fosse preparado. O subordinado encapuzado se curvou e concordou. Deixado sozinho com seus pensamentos, o mestre do labirinto refletiu que, finalmente, já estava na hora. O dia em que ele poderia se banquetear com um nome de alta qualidade estava próximo. Em outro lugar, um artigo de notícias estava em uma tela, relatando que Zhou Yu da Academia Valhalla, que havia derrotado os vilões antes, agora tinha eliminado o desastre. Um homem leu o artigo com atenção. Ele encarou a frente com olhos verdes afiados enquanto suas mãos estavam cruzadas diante dele. Então ele examinou o rosto de Zhou Yu de perto com interesse crescente. Esse garoto havia lidado com um esquadrão de assassinos e apagado um desastre por conta própria. Isso estava além de impressionante. Seu nome era Alquimista John, o líder do negócio governante. Ele sorriu e disse que Zhou Yu seria perfeito para elevar a reputação deles. Então John se virou e olhou para seu camarada. Ele perguntou se ele concordava que eles poderiam ganhar muito ao assassinar o garoto. O homem misterioso de máscara branca disse que John estava certo, mas o advertiu para não subestimar o protagonista. John concordou. Muita coisa havia mudado desde que eles o notaram pela primeira vez. Durante a cerimônia de entrada, Zhou Yu estava próximo de um lutador de rank A. Mas agora ele claramente havia entrado no território dos aniquiladores de rank S. John levou isso a sério bastante para dizer que ele mesmo deveria assumir pessoalmente a questão. O estranho pareceu levemente surpreso. Mas então o alquimista sorriu e deu a ordem para que todos os outros se reunissem. Eles iam armar uma emboscada para Qin Zhou Yu. De volta aos dormitórios de Valhalla, a noite já havia caído quando Zhou Yu entrou em seu quarto. Ele soltou um longo suspiro enquanto tirava os sapatos. Então se jogou na cama e declarou que estava tão cansado. Honestamente, depois de cuidar sozinho de um cataclismo que poderia exterminar a humanidade, isso era compreensível. Ainda deitado ali, ele revisou o que havia feito. Ele tinha coletado todo o poder mágico das pedras de mana restantes em seu armazenamento. Agora seu nível geral de mana havia aumentado drasticamente. Mas, mesmo com esse crescimento, ele ainda não estava nem perto de seu auge. Quando olhou para a própria mão, ele percebeu que aumentar a mana total e realmente controlar o quanto conseguia liderar eram dois problemas muito diferentes. Suas reservas haviam aumentado, mas a quantidade que ele podia canalizar de uma vez ainda permanecia limitada. Esse gargalo ainda importava. Com as mãos cruzadas atrás da cabeça, ele concluiu que esse era o motivo de se sentir tão cansado. Mesmo que antes aquilo tivesse sido apenas um simples cataclismo para ele, agora cobrava um preço desse novo corpo. Ainda havia toneladas de coisas para melhorar. Ele também pensou no chefe. Nosso garoto havia esperado uma luta mais fácil, mas, em vez disso, tinha sido surpreendentemente irritante lidar com aquilo. Zhou Yu se perguntou se todos os chefes aos quais o mestre do labirinto havia dado nome seriam tão poderosos assim. Mesmo assim, graças aos poderes de Kook, as coisas tinham dado certo. E, por causa de tudo isso, nosso garoto finalmente conseguia entender por que as pessoas desta era queriam fazer um contrato com uma constelação. Esse pensamento o arrastou para uma verdade maior. As constelações eram formadas após a morte, quando seus nomes eram roubados. Foi então que Brace apareceu mais uma vez. Ele perguntou no que Qin Zhou Yu estava pensando. O protagonista admitiu que estava pensando em constelações. Então Brace fez outra pergunta. Ele não tinha ido ver a guia depois de terminar o labirinto? Ele estava curioso para saber se nosso garoto havia aprendido mais alguma coisa. E assim, voltamos ao momento em que Qin Zhou Yu apareceu diante da guia ruiva. No instante em que ela percebeu que ele havia aparecido diante dela, ela sorriu e perguntou se o desastre tinha terminado. O protagonista respondeu calmamente que sim, o cataclismo havia terminado. Ele ainda estava carregando o cristal roxo que a guia havia lhe dado para se teleportar até ela. E, no instante seguinte, ele começou a se desfazer.
Sorrindo, ela confirmou que o cristal era de uso único de qualquer maneira. Mas sua atenção imediatamente se voltou para a lança. Ela apontou para ela e perguntou por que ele estava carregando uma arma. Zhou Yu explicou que era a arma do chefe do labirinto. Por alguma razão, o anel não a havia absorvido junto com o nome. Até a guia achou isso estranho. Então ela pediu para ver o anel. Nosso garoto lançou um último olhar para ele e o entregou. A mulher ruiva o examinou e confirmou que o nome armazenado dentro parecia estável. Isso era a única coisa que importava, então ela o devolveu. Então ela cruzou as mãos e disse a ele que, a partir daquele ponto, tudo realmente começaria. Como já o havia alertado antes, em breve o mestre do labirinto espalharia os nomes. Havia uma chance de que ele espalhasse nomes de nível mais alto. Ela pretendia investigar com cuidado para descobrir que tipo de pessoas os haviam possuído um dia, mas havia um detalhe importante. Alguns desses antigos donos poderiam ter sido pessoas da Torre da Destruição que nosso garoto derrubou 300 anos atrás. Só esse pensamento quase lhe deu dor de cabeça. Zhou Yu imaginou todo um desfile de rostos velhos e furiosos ressurgindo em sua vida. Para ele, era uma pena que os nomes deles não tivessem apodrecido junto com eles. Ele segurou a própria cabeça e admitiu que a ideia já o deixava com raiva. A guia apenas riu disso e lhe desejou boa sorte. Então ela estalou os dedos e disse que eles se encontrariam novamente em breve, antes que os nomes fossem espalhados. No presente, Zhou Yu resumiu a mensagem dela da forma mais simples possível. O mestre do labirinto iria liberar novos nomes. Brass então começou a falar sem parar. Ele era o dono da torre. Ainda assim, nem mesmo ele conseguia se lembrar de todos que estavam lá dentro. Então Zhou Yu desviou o olhar e o lembrou. O primeiro andar era ocupado apenas por monstros. Brass entendeu imediatamente, então nenhum nome havia sido tirado dali. Isso significava que todos os nomes seriam roubados do segundo andar para cima. Isso estava correto, e era exatamente onde estavam os irritantes. Esse pensamento o levou a outra suspeita. Se os nomes da Torre da Destruição iam ser liberados, então isso também faria de Brass apenas mais um servo do mestre do labirinto? Brass ficou desconcertado com a pergunta, então o lembrou de que o mestre do labirinto tinha sido aquele que o forçou a se tornar o mestre da torre em primeiro lugar. Essa resposta só gerou ainda mais dúvidas. Zhou Yu apontou que a maneira incerta como Brass falava o fazia soar ainda mais suspeito. Então ele queria que Brass repetisse depois dele: o mestre do labirinto é um canalha. Para provar seu ponto, a constelação explodiu imediatamente, gritando repetidas vezes que o mestre do labirinto era um idiota. Não era exatamente a defesa mais digna, mas era emocionalmente sincera. Nosso garoto se divertiu, mas ainda assim não podia deixar passar a oportunidade de provocar Brass. Aparentemente, ele não precisava dizer isso mais de uma vez, mas ainda assim apreciava a sinceridade. Mesmo assim, nada havia sido resolvido ainda. Zhou Yu franziu a testa e voltou a uma questão que o estava incomodando. O nome de Brass claramente havia sido roubado. Mas, se isso era verdade, por que ele havia perdido seus poderes após a morte? Ele comparou Brass com seus antigos alunos e com outras constelações. Eles tinham tanto poder que, eventualmente, podiam começar a compartilhá-lo com pessoas comuns. Ainda assim, Brass, supostamente importante o bastante para importar na Era Antiga, havia se transformado em pouco mais do que um fantasma barulhento com problemas de autoestima. Então Zhou Yu voltou esse pensamento para si mesmo. Seu próprio nome também havia sido roubado. Mas ele havia renascido, em vez de algum dia se tornar uma constelação. Não só isso, mas as pessoas que conheciam seu antigo nome ainda o reconheciam por ele. Isso era estranho. Muito estranho. No fim, ele fechou os olhos e forçou a si mesmo a não seguir mais essa linha de raciocínio. Ele tinha uma preocupação mais imediata. Treino. Treino sem fim até chegar o mais perto possível de seus velhos tempos. Assim que tivesse o poder, as respostas acabariam surgindo. No dia seguinte, depois das aulas, a cena foi para a academia de Valhalla.
Ozzy que caminhava pelo corredor enquanto pensava seriamente sobre Zhou Yu. Ele já sabia que o protagonista era forte, mas, no fundo, não queria admitir o quão grande a diferença realmente era. Agora que havia visto aquela superioridade com os próprios olhos, a negação já não era mais uma opção. E não era só Zhou Yu. Todos que treinavam sob ele também haviam lidado com os monstros com uma facilidade ridícula. Com esse pensamento, Ozzy que cerrou o punho. Ele estava determinado a aprender com Zhou Yu também. Então abriu a porta da sala de treino e imediatamente chamou por Zhou Yu. Então ele congelou. O que viu não foi alguma sessão de treino épica. Era Yelan, com um rosto vermelho e completamente atrapalhada, sentada ali com um lenço perto do rosto, como se tivesse sido pega cometendo um crime contra a decência pública. Os dois se encararam em choque total. Então a história voltou no tempo para mostrar como aquela cena absurda havia acontecido. Apenas 30 minutos antes, Yelan estava correndo em uma esteira. Até que Zhou Yu finalmente disse que eles parariam por ali naquele dia. Ele lhe entregou uma toalha para usar. Então nosso garoto comentou casualmente que Yelan os havia alcançado mais rápido do que o esperado. Ela já não se cansava tão facilmente agora. E ela aceitou o elogio, dizendo que, claro, estava pronta para um treino mais pesado. Zhou Yu apenas a lembrou de que, no primeiro dia, ela não fez nada além de reclamar que ia morrer. Mas Yelan quase entrou em combustão na hora e gritou que quase tinha morrido. E o Soo-yun e Arryn também estavam lá. Arryn apontou que ainda não gostava da gatinha, mas, mesmo assim, ela estava aguentando bastante bem. Enquanto isso, bem ao lado dela, e o Soo-yun estava no chão. E, olhando para seu estado, parecia que Yelan tinha um argumento válido. Afinal, de pé diante dela, Zhou Yu a lembrou de que aquilo era o que ela havia querido. E o Soo-yun respondeu imediatamente que não parecia tão ruim assim olhando de fora. Então nosso garoto perguntou em tom de deboche se ela queria desistir, porque, se fosse esse o caso, ela poderia facilmente voltar para sua antiga turma. Mas a garota obviamente queria ficar ali. Ela disse que tentaria se esforçar mais, mas Arryn secretamente esperava que ela desistisse logo. E o Soo-yun ouviu isso e perguntou sobre aquilo. Arryn afirmou calmamente que não esperava que ela ouvisse. E o Soo-yun agora estava irritada. Ela prometeu que logo a alcançaria. Enquanto isso, Zhou Yu parecia satisfeito ao ouvir seus alunos discutindo como nos velhos tempos. Ele disse a elas que originalmente queria colocá-las para lutar entre si. Ele iria começar a lapidar a técnica delas. Mas o desastre havia desgastado todos eles. Por enquanto, seria melhor deixar que seus corpos e mentes descansassem primeiro. Quando Arryn perguntou o que ele planejava fazer, Zhou Yu disse que voltaria para seu quarto e continuaria trabalhando no controle de mana. Enquanto Yelan ouvia, Arryn quis fazer o mesmo que ele. Então nosso garoto reclamou que ela não precisava fazer exatamente a mesma coisa que ele toda vez. Enquanto saía, Zhou Yu jogou uma toalha de lado. Então informou casualmente que havia planejado fazer exercícios para a parte superior do corpo em seguida. Então já estava reservando um lugar. Mas Arryn não tinha certeza se aquilo era uma boa ideia. Nosso garoto explicou que, em uma academia comum, isso seria falta de educação. Mas, como ninguém usava aquela academia além deles e do garoto loiro, estava tudo bem. Bem naquele momento, e o Soo-yun disse que também estava indo embora. Mas, antes de sair, ela perguntou a Yelan se ela ia ficar. A garota de cabelo branco insistiu que não estava cansada e que treinaria um pouco mais. E o Soo-yun ficou impressionada com a resistência dela. Mas ainda assim disse para ela não morrer, o que era uma mensagem bastante encorajadora pelos padrões de Valhalla. Assim que os outros foram embora, Yelan olhou para a própria mão e admitiu para si mesma que realmente estava ficando mais forte. Mesmo durante o desastre, ela sentiu que os monstros eram simplesmente fracos. Mas isso só fez uma coisa incomodá-la ainda mais. Mesmo melhorando rápido, Zhou Yu estava simplesmente em outro nível. Ela se lembrou da forma como ele lutou e percebeu que nunca tinha visto um massacre de monstros tão impiedoso em toda a sua vida. Ela também conseguia perceber que o protagonista havia ficado muito mais forte desde a última luta deles. Era simplesmente incrível. E,
Por alguma razão, a partir dali, seus pensamentos deram uma guinada brusca para fora da estrada. Ela começou a se perguntar por que sequer havia se tornado discípula dele. O plano dela não era ficar mais forte do que ele? Então percebeu que, em vez disso, estava ali pensando no quão incrível ele era. Então ela admitiu para si mesma algo que antes não queria admitir. A verdade era que ela havia entendido uma coisa no momento em que lutou contra Kim Jo-yeol. Ela provavelmente nunca seria mais forte do que ele. Mas, se esse era o caso, por que havia se tornado discípula dele? Então ela se lembrou de tudo que ele tinha feito por ela. Ele a havia protegido, ajudado com sua situação familiar e até lhe dado um lugar para ficar. Por causa dele, ela também podia comer de graça. Então, obviamente, disse a si mesma, era por isso que continuava treinando sob ele. Uma explicação perfeitamente lógica. Infelizmente para ela, seu coração não parecia interessado em lógica. E ela jogou a toalha com frustração. Ela segurou a própria cabeça e começou a se perguntar por que seu peito batia tão forte sempre que pensava nele. Ela queria vê-lo. Ela queria treinar com ele. Ela cobriu o rosto e tentou insistir que isso não significava que ela não levava o treino a sério. Ela só queria treinar apenas com ele. O que não soava melhor. Seu rosto ficou vermelho vivo enquanto tentava se acalmar. Ela disse a si mesma que não era algum tipo de maníaca, então de onde vinham todos aqueles pensamentos estranhos? Então outra imagem de Kim Jo-yeol enxugando o suor do rosto surgiu em sua mente. Naquele ponto, a pobre garota basicamente estava lutando pela própria vida contra a própria imaginação. Ela bateu na própria cabeça e disse desesperadamente a si mesma para parar de pensar nele. Mas tentar não pensar nele a fazia pensar nele ainda mais. Então, de repente, ela notou algo na máquina. Era a toalha de Jo-yeol. Ela caminhou até ela enquanto seu coração parecia querer sair do peito. Ela a encarou por um segundo. Então a pegou enquanto dizia a si mesma que só queria lavá-la para ele. Só isso. Um simples ato prestativo. Como ele às vezes se esquecia de lavar a toalha, ela simplesmente cuidaria disso em silêncio e o deixaria feliz. Então hesitou e perguntou a si mesma se alguém saberia. Já que não havia ninguém por perto de qualquer jeito. Foi exatamente nesse momento que o universo decidiu arruinar sua vida. Segurando a toalha diante do rosto, ela insistiu que seria só por um segundo. E começou a cheirá-la. Bem naquele momento, Ozio, que estava parado na porta, viu tudo. Ele não conseguia entender o que Yenan estava fazendo. Yenan ficou completamente rígida. Com a voz trêmula, ela disse o óbvio. Ele tinha visto. Não tinha? Então marchou até ele e declarou que ele havia testemunhado sua fraqueza. Mas o azarado não fazia ideia do que ela estava falando. Então ela levantou o punho e gritou que ele tinha visto tudo. E, assim, ela acertou um soco brutal direto no estômago dele. Ozio, que desabou no chão em choque total. Enquanto a própria Yenan parecia assustada com o que tinha acabado de acontecer. Então ela fugiu da academia gritando enquanto Ozio, que tinha desmaiado no chão. De volta ao dormitório naquela noite, Kim Jo-yeol estava meditando quando seu telefone começou a vibrar de repente. Ele abriu os olhos, olhou para a tela e se perguntou se era apenas spam. Quando atendeu, perguntou imediatamente se Adélia tinha alguma ideia de que horas eram. Adélia, sentada em frente ao laptop, pareceu constrangida e pediu desculpas. Ela havia esquecido que já era noite na Coreia. Então ela foi direto ao ponto real. A constelação senhora deles havia despertado. Isso chamou a atenção de Jo-yeol. Então ele perguntou se ela tinha tempo livre naquele dia. Adélia respondeu que estava sempre disponível para ele. Mas ela claramente ficou surpresa quando ele disse para ela ficar ali com a relíquia e não ir a lugar nenhum. Jo-yeol sorriu de canto e afirmou que suas discípulas não se viam fazia muito tempo. O que, conhecendo, provavelmente significava que a noite de alguém estava prestes a ficar muito interessante. E, assim, o cataclismo havia acabado. Mas a verdadeira tempestade talvez estivesse apenas começando. Hoje, Jo-yeol esmagou um desastre e derrotou um chefe de labirinto nomeado. Ao mesmo tempo,
O mistério em torno do mestre do labirinto só ficou ainda mais profundo. E agora, com antigas discípulas despertando e novos nomes prestes a serem espalhados pelo mundo, as coisas estão prestes a se tornar muito mais perigosas. E ainda assim, no meio de todo esse caos, Ian ainda conseguiu criar um dos momentos mais constrangedores de toda a série. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram da história. Digam nos comentários se vocês querem a continuação. Obrigado a todos pelo apoio, e nos vemos no próximo episódio de Plotoria.